Os protestos contra o resultado das urnas, ou o suposto resultado, né, das urnas lá na Venezuela, deixaram ao menos uma pessoa morta e outras 46 feridas, segundo informações da ONG Foro Penal. A morte teria sido registrada no estado de Yaracuy, no noroeste do país. Há um clima de tensão lá na Venezuela, porque a oposição demonstrou força, ao contrário das outras eleições, né, Duda? Então, assim, você tem um clima conflagrado lá na Venezuela. Matheus, solta por gentileza o vídeo da Corina Machado, falando justamente sobre essa falta de transparência lá nas eleições da Venezuela. Con la mayoría de los países que se han pronunciado, la verdad es que agradecemos unirse al clamor de los venezolanos, que lo que queremos es que se cuenten los votos y que entreguen las actas verdaderas, las que ellos publicaron, porque estas actas las publicaron ellos. Nosotros, como es nuestro derecho, las recogimos, pero estas son actas publicadas por el propio CNE. Y obviamente nos complace que exista absoluta alineación en solicitar que se conozcan las actas con detalle y con detenimiento, incluso las Naciones Unidas. Por otra parte, con relación a las agresiones o a las amenazas, miren, son 25 años de amenaza y persecución. 25 años que le han dicho a las madres venezolanas que le van a quitar una bolsa de comida si no bajan la cabeza frente al régimen. Al empleado público que le van a quitar su trabajo si no se viste de rojo, asiste a sus marchas o vota por ellos. Son 25 años persiguiendo a todos los venezolanos por pensar distinto, por silenciar a los medios, por callar la verdad. Y resulta que el país se cansó y dijo no más y perdió el miedo. Y eso fue lo que vimos ayer. Así que sus amenazas ya no funcionan, por el contrario. Le recuerdan a los venezolanos una de las razones por las que estamos luchando, que es por poder vivir con dignidad y libertad. Creo que es relevante decir que en esta 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6 millones. Y faltan actas. ¿Te repite el número? Justo repito ese número. Nicolás Maduro, 2.759.256. Y Edmundo González Urrutia, 6.276.000. Duda, esses vídeos, inclusive tem um outro vídeo que você postou no grupo. Matheus, depois me avisa aqui se o vídeo já está pronto para a gente exibir ainda nessa edição do meio-dia. Mas a verdade é que está cada vez mais difícil de sustentar a narrativa de que houve uma eleição na Venezuela. Essa é a grande verdade, né, Duda? Wilson, eu acho que a eleição aconteceu. O problema é a fraude que aconteceu em seguida. E a gente concordo, tem que... concordo, querido. Obrigado pela correção, faz sentido. De que a vitória do... Então deixa eu me corrigir aqui no ar, Duda. Então, assim, fica cada vez mais difícil a narrativa de que o Maduro venceu as eleições na Venezuela. Exato, exato. O que a gente tem que tirar o chapéu para a oposição, porque eles comprovaram que a fraude aconteceu. Esse trabalho que a oposição fez, a Maria Corina, o Edmundo González, de pegar as atas, então aquele comprovantezinho que sai de cada uma das urnas, juntar esses comprovantezinhos todos em 15 mil centros de votação na Venezuela inteira, botaram isso num sistema eletrônico, né? E aí qualquer venezuelano consegue entrar lá, coloca o número do RG e ele consulta as atas. Então, essas pessoas, nas últimas horas, estão comprovando que o que aparece no sistema é coerente com as atas que eles têm impressa, mostrando a votação de cada um dos candidatos em cada centro de votação. Então, enfim, esse sistema mostra que o Edmundo González teve o dobro de votos do Maduro, 6 milhões, e o Maduro 3 milhões. Então, isso daí
é o resultado da eleição venezuelana, com 73% das atas. Veja que o CNE fez na madrugada, né, de domingo para segunda, foi divulgar um resultado baseado em 80% das atas. A oposição está chegando quase lá, com 73%. Então, assim, mostra muito claro que o CNE, em algum momento, ele ignorou completamente as atas e deu um número completamente diferente, né? Porque em nenhum dos 20 e tantos estados da Venezuela, acho que são 25, nenhum o Maduro ganha. E é sempre uma diferença absurda. Então, assim, baita trabalho da Corina. Agora, isso mostra o quê? Aquilo que os venezuelanos sabem, né? Que essa eleição, o resultado foi fraudado. A eleição aconteceu, mas o resultado foi fraudado. Quer dizer que Maduro tem que sair do poder em janeiro. Em janeiro é quando é a data para assumir o novo presidente. Tem que ser o Edmundo Gonçalves. Se Maduro se continuar no poder, vai continuar de maneira totalmente ilegítima. Ô, Matheus, coloca na tela, por gentileza, o vídeo que seria um elemento que comprovaria a fraude lá na Venezuela. Ô, Duda, você que nos alertou para esse vídeo, nos explique direitinho do que ele se trata. A gente está falando aí de 2 processos distintos. Você tem a ata na sessão eleitoral com um resultado e o que é registrado lá no CNE com outro resultado. É isso, né, Duda? É isso. O vídeo só mostra um venezuelano que entrou lá no sistema que a oposição fez, pegou a ata que ele tirou do centro de votação, impressa, e mostrou: olha, as coisas estão batendo, né? Ou seja, o sistema está correto. As informações que estão nesse sistema da oposição estão corretas. As atas, a cada centro de votação transmite o resultado das atas para o CNE, que fica em Caracas. Essa transmissão não é pela internet, então o Maduro está falando que foi hackeado o sistema. Não tem como hackear o sistema. Isso é feito aqui, como no Brasil, as urnas não têm contato com a internet, é uma ligação criptografada e manda para o CNE. Agora, o CNE em Caracas não mostrou ata nenhuma. Essa que é a questão. Então, assim, a oposição tem os comprovantes de atas em 73% dos centros de votação, juntou tudo isso e bota nesse sistema. E o CNE nunca mostrou ata nenhuma. O número que o CNE divulgou caiu do espaço, né? E aí fica evidente, assim, né, não tem nenhuma legitimidade o Conselho Nacional Eleitoral. Sabe que eu tô pensando outra coisa aqui? E, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, porque lá na Venezuela há o voto impresso, né, você deposita o voto na urna, aí tem aquela comprovaçãozinha do voto que você, enfim, votou para A ou para B. Então, assim, inclusive o próprio Maduro apontou, diz que esse é um sistema de auditoria de votos que permite você auditar as eleições. O O Maduro não quer Uhum. auditar a eleição coisa nenhuma, né, essa que é a grande verdade, não é? Porque assim, a questão do voto impresso também, assim, a pessoa vota numa urna eletrônica, sai um papelzinho com o nome do candidato que ela escolheu e ela deposita na urna. Então, se você tem uma dúvida, se as urnas, de repente, estão calculando de maneira errada o número de votos, você tem como fazer a continha depois, manual, papel por papel, e você comprova que a urna estava ou não correta, né? A questão aí é o seguinte: as urnas, as atas, mandaram as informações corretas para o CNE. A questão é que o CNE ignorou isso completamente, né? Então, de fato, assim, o fato de ter a urna em papel, se poder contar os papeizinhos, vai mostrar só que a urna estava correta. Então, o problema não foi aí. O problema foi o CNE ignorar
as informações que as atas transmitiram, né? Então, aí que está o problema, é numa fase posterior. E, por lei, Wilson, o CNE tem que divulgar essas atas. Então, assim, está o Celso Amorim, o Gabriel Boric, do Chile, tem mais um monte de presidente pedindo, a gente quer ver as atas, né? Então, o CNE, por lei, tem que mostrar isso, mas não mostrou, e aí tem toda essa desculpa do Maduro de que teve hacker, o Ministério Público agora está indo atrás do Leopoldo Lopes, da Maria Corina, mais um outro membro da oposição, dizendo que, olha, eles tentaram atrapalhar aqui a coisa e aí não tem como fazer isso. Na verdade, é só uma maneira do Maduro tentar fugir da responsabilidade, né? Mas o CNE, por lei, tem que divulgar as atas. O CNE não fez isso, quem fez isso foi a oposição, e aí está claro que o CNE tirou um número do espaço. E só para a gente fechar o nosso bloco aqui de Venezuela, porque tem muito assunto ainda no meio-dia em Brasília, hoje o líder da oposição no Senado, o senador Ciro Nogueira, anunciou que vai pedir a convocação do chanceler Mauro Vieira para explicar a falta de posicionamento do Brasil em relação às eleições lá na Venezuela. Ciro Nogueira mandou um vídeo para cá, exclusivo para o meio-dia em Brasília, para falar sobre esse pedido de convocação. Pode soltar, Matheus. Olha, esse pedido de convocação do chanceler Mauro Vieira reflete a vontade do Congresso Nacional de demonstrar que nós estamos em sintonia com a população brasileira, que está revoltada com esta prática deste golpe contra a democracia, este verdadeiro golpe contra a democracia que foi feito pelo ditador Maduro. E a omissão, o silêncio da nossa política externa, do presidente da República, envergonha toda a política nacional, envergonha o nosso país. E nós não vamos nos calar no Congresso Nacional. O que está acontecendo na prática, que este domingo que passou e o silêncio do governo brasileiro se transformou no 8 de janeiro do PT. Este sim é um 8 de janeiro. Não o que aconteceu no nosso país no ano passado, que tentaram fingir que era um golpe. Este sim é um golpe contra a democracia. E nós lutaremos com todas as nossas forças para representar a vontade do povo brasileiro de condenar o golpe do ditador Maduro. Wilson, posso comentar? Por favor, eu levanto a bola para você. Tá, desculpa. Importantíssimo essa cobrança dos parlamentares brasileiros, porque essa pressão do Congresso, da imprensa, nós aqui agora, da sociedade brasileira, influencia nas tomadas de decisões da nossa política externa e do governo Lula, né? Se não existisse essa pressão aqui dentro do Brasil, o Brasil estaria se comportando de uma maneira completamente diferente nessa história da fraude eleitoral do Maduro. A nota do PT também seria diferente, então a gente tem que manter essa vigilância, porque a história seria completamente diferente sem isso aqui dentro. E antes de eu me despedir de você, Duda, eu quero mostrar... Matheus, pode colocar a tela, por gentileza, essa imagem de uma estátua do Maduro sendo derrubada pela população. Coloca aí, Matheus, coloca na tela, porque essa imagem ela é muito forte. Aí já estamos no finalzinho, né, da imagem, quer dizer, isso mostra muito a revolta do povo da Venezuela. Essa é que é a grande questão. O venezuelano ele não quer mais ser enganado. E aí não é uma questão ideológica, é uma questão humanitária, uma questão econômica. A Venezuela passa por uma das maiores crises econômicas da sua história. E realmente, assim, falando em bom português, né, Duda? O venezuelano encheu o saco de ser enrolado. Essa que é a grande verdade, para a gente fechar. É isso aí, eles estão 25 anos de repressão, né, Wilson? Censura, tem mais de 300 presos políticos na Venezuela, as pessoas são presas sem qualquer acusação, as pessoas são torturadas, tem lá os relatórios das missões da ONU, falando o que acontece nas masmorras do regime. Imagina você viver nisso que o Maduro chama de um estado civil, militar, policial, durante 25 anos, tem uma hora que você não aguenta mais. Então está certo derrubar a estátua do Chávez, mostra que essa população também está disposta a desafiar o poder, né? Chávez teve apoio popular, mas muito no começo só do governo dele, quando estava nadando em dinheiro, mas já faz muito tempo que esse regime não tem legitimação e a população quer se livrar dele.